males da saúde entram pela boca. Não como nada que não faça bem. Porque a maioria das pessoas come as coisas que gostam. Eu só como as coisas que fazem bem. Pode dar à vontade que quiser, eu fico sem comer, mas não como. Eu, pelo menos, sou conhecido como um homem exigente demais, porque na minha vida eu só dei 17 diplomas. 10 para meus filhos e sobrinhos e 7 para pessoas de nome e de projeção nesse país. Quer dizer, há que haver um critério muito grande, porque o professor, seja ele de que matéria for, tem o dever moral de instruir os seus alunos no bom sentido, na boa conduta, na sua formação, na sua coragem, na sua lealdade, enfim, nas qualidades que o ser humano dispõe para enfrentar a vida. Não é só aprender a lutar e sair brigando, Deus me livre. Aluno meu, pela elite que eu trabalho, até um presidente da República, eu já tive na minha academia, ministros de Estado, senadores, enfim, a mais alta categoria, jornalistas, os mais famosos desse país, os Marinhos, o Chateaubriand, tudo isso passou pela minha mão. Se o jiu-jitsu, vamos dizer assim, e o método que nós gregos usamos fosse uma coisa que não fosse o que eu estou dizendo, esses homens de grande vulto, de grande responsabilidade, não teriam passado pela... De 20, quando você e os seus irmãos introduziram o jiu-jitsu, houve muita luta? Olha, a questão não é houve muita luta, porque na época não havia nada nesse país que tivesse sobressaído como boxe, capoeira, luta livre, não havia nada de esporte de grande evolução. Quando nós iniciamos, ou melhor, quando meus irmãos iniciaram, porque eu vim bem depois, quando começaram a dar aula, um aluno falava para o outro, o Carlos Gates faz isso, faz aquilo, o Jorge faz isso, o Oswaldo faz aquilo, contando vantagens das lutas que perdiam em ambiente privado, sempre viam curiosos, mas será que não acreditavam? Então pagavam para ver. Eram alunos ou amigos que traziam outros amigos para comprovar. De modo que começou a aparecer os valentes da época, começaram a aparecer os homens mais fortes da época, e esse foi o início da nossa projeção, ganhando os valentes famosos como Tico Soledade, que era o homem mais famoso do Brasil em briga, Dudu e aquele... Tinham vários, eu nem me lembro mais o nome, mas tinham todos os valentes da época, os 3 ou 4 mais famosos, foram na academia, ou nós vimos, ou em lugares privados, como o Jorge, meu irmão, estou com o Tico Soledade, que é um dos homens mais famosos e brigadores do Rio de Janeiro, na Polícia Especial, tudo de graça, entrada paga. Isso foi dando projeção à fama da nossa eficiência. Porque só depois de 30 é que começaram a aparecer alguns lutadorzinhos de boxe, de luta livre, aí começou a se lutar com lutadores. Porque o início foi contra os brigadores. Isso que nos deu projeção foi vencendo os caras capoeiras, que não eram profissionais de luta, mas eram famosos. Quer dizer, as coisas que mais nos deram projeção no Brasil em matéria de luta e de briga, vamos dizer assim, foram os capoeiras. Que naquela época se falava em capoeira, parecia que estava no demônio. Todo mundo tinha medo de capoeira. Então, acabamos com a capoeiragem, quase que era muito inchado de público, porque eram muito famosos, torcida brasileira, e o que acontece é que eles perdiam 1, 2, 3, 30 segundos, ninguém se conformava, parecia aquela marmelada, aquela tapinha. É Kimura, o melhor lutador de jiu-jitsu que o Japão já produziu. Por 5 anos, ele foi o campeão mundial. Seu adversário, o campeoníssimo Hélio Gracie.
Além de 9 anos mais jovem, Kimura era 40 quilos mais pesado que Hélio. Devido à tremenda diferença de peso, Kimura declarou para os jornais que se Hélio conseguisse resistir a ele por 3 minutos, deveria ser considerado o vencedor. Infelizmente, só temos 2 minutos de filme de uma luta que durou 13 minutos. Hélio nunca esperava vencer Kimura. A razão pela qual ele quis lutar era para ver se o campeão mundial poderia surpreendê-lo tecnicamente. A conclusão que Hélio chegou foi que se fosse na mesma categoria de peso, ele teria vencido a luta. Os japoneses sempre quiseram esconder do mundo ocidental suas técnicas tradicionalmente eficazes de jiu-jitsu. Esta é que é a origem do judô, que é simplesmente o aspecto de equilíbrio do jiu-jitsu. Hélio, sem nunca ter saído do Brasil, elevou os padrões do jiu-jitsu que aprendera a um nível superior. Ele impressionou tanto ao campeão Kimura com as técnicas que demonstrou que, após esta luta, Kimura foi pessoalmente à Academia Gracie convidar Hélio a ensinar na academia.